Imagine Tram viajando a 250 km/h no interior de um túnel escavado no fundo do oceano. O túnel está a 78 metros abaixo da superfície da água. Isso equivale à altura de um prédio de 25 andares. Enormes navios cargueiros navegam bem acima, cruzando uma das rotas marítimas mais movimentadas do planeta. A pressão da água a essa profundidade é forte o suficiente para esmagar um carro. Mas os passageiros dentro do trem estão simplesmente relaxados, mexendo em seus celulares e almoçando sem nenhuma preocupação. Isso parece uma cena de um filme futurista, mas não é ficção. Está acontecendo agora mesmo na China. Eles estão construindo um túnel submarino tão extremo que está chocando todos que ouvem falar dele. O túnel submarino de Jintang se estende por mais de 16 km, com mais de 11 km escavados diretamente abaixo do leito marinho. Para realizar essa façanha, a China está usando 2 máquinas tuneladoras do tamanho de prédios residenciais. Essas máquinas precisam se encontrar no subsolo com a precisão de um cirurgião. Se você está gostando de vídeos como este, clique no botão gostei, pois dá muito trabalho produzi-los. Inscreva-se para não perder o próximo vídeo. Como os engenheiros descobriram como conectar 2 enormes buracos no subsolo do oceano? A resposta envolve máquinas que devoram rochas satélites no espaço e um truque que deixa as máquinas enterradas para sempre. Para entender como esse túnel está chocando o mundo, primeiro você precisa entender por que eles decidiram construí-lo. A ilha que precisava de um trem. Zhoushan é um conjunto de ilhas localizado na costa leste da China. É conhecida por suas praias paradisíacas, comunidades pesqueiras tranquilas e uma das maiores bases petroquímicas offshore do país. Milhares de pessoas chamam as ilhas de lar e milhões as visitam todos os anos para desfrutar dos frutos do mar e das vistas para o oceano. Mas, por muito tempo, as ilhas tiveram uma grande limitação. Não havia nenhuma ligação ferroviária. Se você quisesse viajar da cidade continental de Ningbo para Zhoushan, suas opções eram limitadas. Você podia pegar uma balsa que era lenta e frequentemente atrasava devido ao mau tempo. Ou podia dirigir atravessando uma série de pontes, o que era melhor. Mas ainda demorava muito, especialmente quando o trânsito ficava congestionado. Transportar milhões de pessoas e toneladas de carga dessa maneira era incrivelmente ineficiente. A China precisava de uma solução mais rápida. Na última década, a China embarcou em uma missão gigantesca para conectar todas as partes do país. Eles construíram 45 mil quilômetros de linhas ferroviárias de alta velocidade. Isso é mais do que todos os outros países do mundo juntos. Eles dominaram a construção de pontes sobre rios caudalosos, viadutos sobre vales profundos e túneis através de montanhas imponentes. Seus trens viajam a velocidades incríveis, dando a impressão de que o país inteiro está encolhendo. As pessoas podem morar em uma cidade e se deslocar diariamente para trabalhar em outra, a centenas de quilômetros de distância. Mas atravessar o oceano continuava sendo o maior desafio. Precisavam de uma maneira de levar trens de alta velocidade através da água sem diminuir a velocidade. Você pode se perguntar por que eles simplesmente não construíram outra ponte. Pontes são úteis, mas têm sérias limitações. Uma ponte ocupa espaço na superfície da água. Ela pode bloquear a passagem de navios cargueiros gigantes que precisam atravessá-la. Os navios são muito altos, então a ponte teria que ser construída extremamente alta para permitir a passagem deles. Em algumas áreas, a água é muito profunda, ou as ondas e tempestades são muito fortes para que uma ponte seja segura e prática. Um túnel subaquático resolve todos esses problemas de uma só vez. Ele fica silenciosamente abaixo da superfície, completamente imune a tempestades, ondas ou navios navegando acima dele. É a maneira definitiva de conectar lugares que parecem inacessíveis. Assim, a China decidiu construir o túnel submarino de Jintang. Este não é um túnel qualquer.
Ele foi projetado para trens que viajam a 250 km/h. Isso é mais rápido do que a maioria dos carros em uma rodovia. E fica a 78 metros abaixo da superfície do oceano, onde a pressão da água é intensa e o solo é uma mistura complexa de diferentes rochas e tipos de solo. É um dos lugares mais difíceis que você poderia tentar escavar. O fato de esse túnel estar chamando a atenção do mundo todo fica óbvio quando você olha para os números. Está a bater todos os recordes de construção ferroviária subaquática. Quando for inaugurada em 2028, uma viagem que antes demorava mais de 1 hora de carro passará a demorar apenas 30 minutos. As pessoas viajarão num comboio com ar-condicionado completamente secas e em segurança enquanto o oceano ruge acima delas. Mas, para tornar este sonho realidade, tiveram de descobrir como escavar 11 quilômetros de rocha sólida e lama debaixo do oceano. Não conseguiram fazê-lo com pás ou perfuratrices comuns. Eles precisavam das máquinas maiores e mais poderosas já construídas. Para entender como estão fazendo isso, precisamos observar as criaturas gigantescas que estão devorando o fundo do mar, escavando com monstros do tamanho de apartamentos, para construir o túnel submarino de Jintang a China. Não utilizou equipamentos de construção convencionais. Eles trouxeram 2 máquinas tuneladoras chamadas Dinghai e Yongzhou. Essas não são máquinas comuns. São verdadeiros monstros. Cada um tem cerca de 150 metros de comprimento. Isso é metade do comprimento da Torre Eiffel deitada de lado. A cabeça de corte, que é o disco giratório gigante na frente que perfura a Terra, tem quase 15 metros de diâmetro. Imagine uma serra circular do tamanho de um prédio de 5 andares, girando com força suficiente para cortar rocha sólida como se fosse manteiga. Essas máquinas pesam cerca de 4.000 toneladas cada. Isso equivale a 8 aviões totalmente carregados. E elas não apenas escavam. São maravilhas da engenharia totalmente automatizadas. À medida que a cabeça de corte avança, a máquina realiza várias tarefas simultaneamente. Remove as rochas e a terra quebradas. Instala pesados anéis de concreto para sustentar as paredes do túnel e também injeta uma argamassa líquida especial para selar tudo no lugar. É como construir um arranha-céu horizontalmente no subsolo em tempo real. O túnel está sendo construído logo atrás da máquina à medida que ela avança. Mas é aqui que o desafio se torna ainda maior. Essas máquinas precisam lidar com algo chamado geologia mista. Ao longo do trajeto do túnel, o solo não é uniforme em toda a sua extensão. Em 1 minuto, a máquina está perfurando granito sólido. O granito é duro, estável e previsível. No minuto seguinte, a máquina encontra argila macia ou solo arenoso. O solo mole pode se deslocar e desmoronar se não houver cuidado. Ao longo do túnel, as máquinas entram 28 mudanças geológicas diferentes. 28 vezes YPPT. Os operadores precisam ajustar a velocidade, a pressão e a técnica de corte para evitar desastres. Se avançarem muito rápido em solo macio, o túnel pode desabar. Se avançarem muito devagar em rocha dura, a máquina pode ficar presa. Para contornar esse problema, os engenheiros chineses fizeram alterações personalizadas nas máquinas. Adicionaram sistemas de injeção de água à cabeça de corte. Isso ajuda a lidar com a argila pegajosa, que poderia obstruir as lâminas. Eles reforçaram os sistemas de vedação para suportar a pressão esmagadora da água a 78 metros abaixo do nível do mar. Não queriam que nenhuma água do oceano vazasse para dentro do túnel e, por isso, modernizaram os sistemas de acionamento para garantir que essas máquinas pudessem funcionar ininterruptamente por meses sem apresentar problemas. Se uma máquina quebra debaixo d'água, é muito difícil consertá-la.
As duas máquinas trabalham juntas de uma maneira muito inteligente. Uma das máquinas Yongzhou começa a escavar a partir do lado de Ningbo, no continente. Ela escava quase 5.000 metros. A outra máquina, Dinghai, começa a escavar a partir do lado de Zhoushan, na ilha. Ela escava mais de 6.000 metros e em algum ponto no meio nas profundezas do oceano elas devem se encontrar. Mas eles não podem simplesmente adivinhar e esperar pelo melhor. Se essas duas máquinas gigantescas se desencontrarem por alguns metros, não haverá túnel. Haverá 2 buracos separados no chão que não levam a lugar nenhum. Terão gasto bilhões de dólares no fracasso mais caro do mundo. A pura ambição de enviar 2 máquinas do tamanho de um apartamento para o escuro e esperar que elas se encontrem é o que deixa observadores ao redor do mundo perplexos. A escala das máquinas é impressionante, mas a precisão necessária para fazê-las se encontrarem é ainda mais impressionante. Fazer 2 máquinas gigantes se encontrarem perfeitamente debaixo d'água não é fácil. Para entender como eles conseguiram, precisamos analisar o jogo milimétrico que realizaram no escuro. O jogo milimétrico no escuro. Imagine que você está tentando enfiar uma agulha, mas a agulha tem 15 metros de largura. Ela está enterrada a 78 metros abaixo do fundo do oceano e você está guiando-a a mais de 6 quilômetros de distância. Se você errar, terá desperdiçado anos de trabalho e uma enorme quantia de dinheiro. Basicamente foi isso que a China teve que fazer com o túnel de Jintang. O desafio aqui é a precisão. Quando se escava um túnel a partir de ambas as extremidades, até o menor erro de ângulo se acumula ao longo da distância. Um desvio de apenas 1 deg no ponto inicial pode significar que você estará dezenas de metros fora do alvo quando chegar ao meio. E debaixo d'água, não é possível parar e medir as coisas com uma trena. Então, como eles resolveram isso? Usaram satélites. Mais especificamente o sistema de satélites Beidou. O Beidou é a rede de satélites de navegação espacial da China. Ele fornece dados de posicionamento com incrível precisão. Mas o posicionamento por satélite convencional pode ter uma margem de erro de alguns metros. Isso não é um problema se você estiver dirigindo um carro e procurando uma loja, mas é completamente inútil se você estiver tentando conectar 2 gigantescas máquinas perfuradoras de túneis no subsolo. Então, os engenheiros chineses foram além. Eles implantaram 6 satélites Beidou especificamente para este projeto. Eles os conectaram diretamente aos sistemas de navegação automática das 2 máquinas tuneladoras. Esses sistemas rastreiam constantemente as posições das máquinas no espaço 3D. Eles monitoram latitude, longitude e profundidade. Em seguida, fazem pequenos ajustes em tempo real. Pense nisso da seguinte forma. A cada poucos metros, as máquinas enviam um sinal para os satélites. Os satélites calculam exatamente onde as máquinas estão. Eles comparam essa localização com a rota planejada. Em seguida, enviam correções de volta para as máquinas. Se uma máquina estiver se desviando, mesmo que minimamente do curso, o sistema ajusta o ângulo da cabeça de corte e a direção para trazê-la de volta à rota correta. É como ter um sistema de navegação com precisão de 2 cm. É exatamente isso. Guiar uma máquina de 4.000 toneladas através de rocha sólida na escuridão. E funcionou perfeitamente. Quando Dinghai e Yongzhou finalmente se encontraram nas profundezas do leito marinho, o erro de alinhamento foi inferior a 2 cm. 2 cm em um túnel com mais de 11 km de extensão. Isso equivale a passar uma agulha por um campo de futebol. O nível de precisão demonstrado aqui é difícil de compreender mesmo para os engenheiros mais experientes que passaram toda a sua carreira trabalhando no subsolo. A tecnologia usada para guiar essas máquinas está mudando a forma como as pessoas pensam sobre construção. Mas agora surge o problema final.
O que fazer com as máquinas depois que elas se encontram? O problema é que não há saída à frente. Eles não podem simplesmente continuar cavando e emergir do outro lado. Estão nas profundezas do oceano e são grandes demais para dar ré e atravessar o túnel que acabaram de criar. Estão presos. Então, o que acontece com essas máquinas gigantescas? A solução é um sacrifício supremo brilhante e um tanto triste. O sacrifício supremo das máquinas. Então você tem duas enormes máquinas perfuradoras de túneis que acabaram de se encontrar nas profundezas do oceano. Elas fizeram seu trabalho perfeitamente. Todos estão comemorando, mas agora você tem um problema. Essas coisas estão presas. Não há como retirá-las. Definitivamente não há como içá-las de volta à superfície. Elas pesam milhares de toneladas. Então o que você faz? Você as deixa lá, bem mais ou menos. Engenheiros chineses usam uma técnica chamada desmontagem completa. É exatamente o que o nome sugere. As máquinas são cuidadosamente desmontadas, peça por peça, a partir do interior. Os sistemas de acionamento, as cabeças de corte, os componentes hidráulicos e todas as peças caras e reutilizáveis são removidos. Eles são içados de volta pelo túnel que acabou de ser construído. É como esvaziar um prédio por dentro até que reste apenas a estrutura. Os operários passam semanas desmontando as máquinas complexas. Eles se certificam de que nada de valor seja deixado para trás. Cada peça que pode ser reutilizada é guardada para projetos futuros. Mas aqui está a parte genial, o revestimento externo de aço. Que é a enorme estrutura cilíndrica que abrigava toda a maquinaria, permanece no lugar. Permanece lá para sempre. Torna-se parte permanente da estrutura do túnel. Reforça as paredes e fornece suporte extra contra a pressão esmagadora da água. Assim, de certa forma, essas máquinas não apenas constroem o túnel, elas se tornam o túnel. É uma ideia genial num sentido peculiar da engenharia. Essas máquinas colossais são projetadas para um único propósito. Elas cumprem sua missão e, em seguida, se sacrificam para garantir que o túnel dure 100 anos. E honestamente essa é provavelmente a solução mais prática. Então, tentar removê-los seria mais caro e demorado do que simplesmente construir novos para o próximo projeto. De acordo com relatórios recentes, o túnel de Jintang está a caminho de ser totalmente perfurado até o final de 2026. Depois disso, eles passarão mais um ano ou mais finalizando as obras. Precisam assentar os trilhos, instalar os sistemas elétricos e os equipamentos de segurança. Também precisam de ventilação e iluminação. Tudo isso transforma um buraco no chão em um túnel ferroviário de alta velocidade em funcionamento. Quando for inaugurado em 2028, os passageiros poderão viajar de Ningbo a Zhoushan em apenas 30 minutos. Uma viagem que antes levava mais de 1 hora de balsa ou carro será reduzida a menos tempo do que leva para assistir a um programa de TV. E que você fará isso com todo o conforto de um ambiente climatizado a 250 km, 78 metros abaixo do nível do mar. Mas este túnel não se trata apenas de conectar duas cidades. Não se trata apenas de economizar tempo no trajeto diário das pessoas. O fato de essas máquinas se tornarem parte do túnel demonstra a criatividade necessária dos engenheiros. Mas existe uma razão ainda maior para este projeto estar acontecendo. É um campo de testes para algo que chocaria o mundo inteiro. Para entender o que é isso, precisamos olhar para um mapa e para uma extensão de água muito maior. O projeto para algo ainda maior. Vamos falar sobre o verdadeiro motivo pelo qual a China construiu este túnel. O túnel submarino de Jintang é impressionante por si só, mas muitos engenheiros e especialistas
acreditam que ele é, na verdade, um teste para algo muito mais ambicioso. Eles pensam que é um projeto para um túnel através do Estreito de Taiwan. Se você olhar para um mapa, o Estreito de Taiwan é a massa de água que separa a China continental de Taiwan. Em seu ponto mais estreito, tem cerca de 130 km de largura. Isso é aproximadamente 8 vezes mais longo que o túnel de Jintang. A água lá é muito mais profunda. As correntes oceânicas são mais fortes. As condições geológicas são ainda mais complexas. Seria, sem dúvida, o projeto de túnel mais ambicioso da história da humanidade. Mas se você vai tentar algo tão insano, não se joga de cabeça e espera que tudo dê certo. Você pratica. Você constrói versões menores. Você testa sua tecnologia. Você aprimora suas técnicas. Você descobre o que funciona e o que não funciona. É exatamente isso que o túnel Jintang representa. É uma prova de conceito. É a China demonstrando que consegue construir um túnel ferroviário de alta velocidade sob o oceano. Eles conseguem fazer isso em profundidades que esmagariam a maioria das estruturas. Eles conseguem fazer isso com uma precisão medida em centímetros e conseguem fazer isso mais rápido e mais barato do que qualquer outro. Se eles conseguem fazer em Jingtong, conseguem fazer em qualquer lugar. Se o túnel do Estreito de Taiwan será de fato construído ou não é uma discussão completamente diferente. Isso envolve política, economia e uma infinidade de outros fatores. Mas de um ponto de vista puramente técnico, a China acaba de provar que é possível. Eles desenvolveram máquinas gigantescas, construíram sistemas de navegação por satélite. Eles dominam as técnicas de construção. Treinaram os trabalhadores. Têm tudo o que precisam para concretizar o projeto. Isto é um grande feito. Durante décadas, os túneis subaquáticos foram considerados uma das últimas fronteiras da engenharia civil. São caros, perigosos e tecnicamente complexos. A maioria dos países construiu talvez um ou dois em toda a sua história. A China está construindo esses projetos como se fosse algo trivial. A ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau inclui um trecho de túnel subaquático de quase 7 km concluído em 2018. O túnel Jintang será finalizado em 2028 e já existem planos para mais obras. A China não está apenas construindo infraestrutura. Eles estão criando um manual de como realizar o impossível. Quando um país constrói algo como o túnel submarino de Jintang, isso muda a forma como todos os outros pensam sobre engenharia. Isso faz com que as pessoas questionem os limites que pensavam existir, e é exatamente por isso que o mundo inteiro está prestando atenção ao que acontecerá a seguir. Essa mudança no que é possível vai transformar o futuro de como viajamos pelo mundo, redefinindo o impossível. Megaprojetos como este não mudam apenas a geografia. Eles mudam o que as pessoas consideram possível. Há 50 anos, a ideia de um trem de alta velocidade viajando a 250 km/h por um túnel a 78 mil abaixo do oceano soaria como pura fantasia. As pessoas teriam rido de você. 20 anos atrás, seria teoricamente possível, mas economicamente insano. Ninguém teria interesse em pagar por isso. Hoje, a China está fazendo isso. E já está planejando o próximo antes mesmo de terminar este. Essa mudança de mentalidade faz toda a diferença. Quando um país demonstra que algo pode ser feito e feito de forma eficiente, outros países começam a prestar atenção. De repente, projetos que eram considerados muito arriscados ou muito caros passam a ser reavaliados. Técnicas que pareciam experimentos malucos tornam-se prática comum. Todo o campo da engenharia dá um salto gigantesco. É como um corredor quebrando um recorde mundial. Quando uma pessoa consegue, outros corredores sabem que é possível e também começam a quebrar seus próprios recordes. Projetos como esse trazem desafios reais. As preocupações ambientais são muito reais. A perfuração do leito marinho
perturba o fundo do oceano e os animais que ali vivem. Os efeitos a longo prazo nem sempre são claros de imediato. Há também questões relativas às pessoas que vivem perto da construção. Grandes projetos frequentemente envolvem a remoção de pessoas de suas casas. Encontrar o equilíbrio certo entre progresso e a vida das pessoas é uma tarefa complexa. E depois há a questão financeira. Esses túneis custam bilhões de dólares. Só o túnel de Jintan custa uma quantia que a maioria dos países jamais conseguiria arcar. A China é capaz de realizá-lo graças ao seu sistema de planejamento centralizado. Eles estão dispostos a investir enormes quantias em infraestrutura para ajudar sua economia a crescer. Se esse modelo funcionará para sempre, é um debate que os economistas terão no futuro. Mas uma coisa é inegável, a China está reescrevendo as regras do que a infraestrutura pode ser. Eles estão construindo mais rápido em maior escala e com mais ambição do que qualquer outro país. Projetos como o túnel submarino de Jintan são apenas o começo. Quando túneis sob os oceanos se tornarem rotina, o mundo parecerá muito menor. Conectar ilhas, cruzar estreitos e ligar continentes poderá se tornar apenas mais um item na lista de tarefas. Estamos prestes a descobrir o que acontece quando o impossível se torna normal. Se você gostou desta análise de um dos projetos de engenharia mais incríveis do planeta, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder o próximo vídeo. Há vídeos relacionados na tela agora caso queira continuar assistindo. Então aqui vai uma pergunta: se você pudesse construir um túnel submarino em qualquer lugar do mundo onde ele se conectaria, deixe sua resposta nos comentários.